Muita gente acompanhou, repercutiu na imprensa estadual, e isso muito antes de repercutir nas redes sociais foi constatado e gravado pelo portal Comando 190, que acompanha ações policiais aqui em Rondônia, que acompanha os policiais em todos no seu dia a dia de trabalho. Que um cantor muito conhecido aqui em Porto Velho foi pego com entorpecentes, e hoje a gente vai estar aqui para falar com o cantor e ouvir sua versão, o que de fato aconteceu e se houve ou não, no ponto de vista dele, abuso de alguma forma de autoridade. A gente está aqui hoje com o Gabriel. Meu irmão. Está aqui ao lado do Gabrielzinho, um cantor, que é uma figura muito conhecida aqui em Porto Velho, no meio artístico, acho que no estado de Rondônia todo, até porque ele também tem um trabalho não só na capital, mas ele já circulou alguns municípios do interior, fazendo show, Gabrielzinho. E Gabrielzinho, é notório, todo mundo acompanhou, o vídeo inclusive que foi divulgado nessa semana já ultrapassou cerca de quase 300 mil visualizações em uma página de Porto Velho. E eu queria a sua versão. Primeiro eu queria te perguntar como que aconteceu. Você estava com uma namorada, uma amiga, e foi dar uma volta na cidade e foi abordado naquele momento? Então, João, antes de qualquer coisa, eu queria dar boa tarde a todos os seguidores do Portal Ideal. Eu aceitei a falar porque eu acredito muito no diálogo e na transparência, tanto com o meu público, tanto com as pessoas que me acompanham, quanto com vocês, a imprensa, devendo respeito. Então, isso já tem um tempo já, de agora, algo que surgiu, assim, eu nem esperava isso acontecer. Era uma página que eu tinha virado na minha vida. Infelizmente veio à tona, nesse momento, não sei se é algo pessoal, não sei se é uma perseguição, que eu tô vendo um momento, graças a Deus, muito bom na minha carreira, tanto profissional, na minha saúde, e eu tô buscando cada vez mais isso, e do nada isso apareceu novamente me assombrando. E eu sinto, cara, não sei nem o que falar, na verdade, Uma coisa que aconteceu de repente, não tenho muito o que falar sobre. E você perguntou sobre quem estava comigo, era uma amiga, estava me acompanhando no momento ali. Eu estava bem nervoso, assumo, bem nervoso mesmo, por causa da situação, da opressão que eu estava me sentindo. Acabei falando que era namorada, E acho que, independente de qualquer coisa, acho que essa não é a forma certa de ter uma abordagem policial de uma segurança pública, Acho que todo mundo que acompanhou viu a forma que foi bem constrangedora, tanto para mim, tanto para a pessoa que estava comigo. E numa situação dessa, eu acho que a gente tem que ter um amparo, mesmo se for para resolver algum problema social da sociedade, a gente tem que ter um amparo do Estado, não a discriminação com a pessoa, que no caso está ali. E eu fiquei bem chateado, fiquei muito triste, com tudo que aconteceu, com a repercussão que deu, até que eu cheguei a conversar com o Dr. Renato sobre que estava muito preocupado disso acontecer, e acabou que aconteceu. Infelizmente, não é da forma que a gente pretende trabalhar. Você conhece meu trabalho, eu trabalho com muito profissionalismo, levo meu trabalho muito a sério. Quem me contrata, quem me acompanha há um bom tempo sabe disso, o tanto que eu prezo pelo meu trabalho e pelo meu nome. Não é a forma certa que eu quero aparecer, mas já que foi dessa forma, eu faço questão de vir mostrar o meu lado, E eu acho que antes de qualquer julgamento, a internet ela tem essa velocidade de condenar e julgar muito rápido, antes da pessoa poder falar a posição dela antes de poder se expressar. E a internet, com esse mundo da internet girando muito rápido, a informação, igual você falou, nem tinha conhecimento disso, de tanto alcance que já teve. E eu fico feliz por você ter me convidado e ter dado essa porta para mim poder expressar a minha posição. E o meu advogado tem mais o que falar aí. E em relação a isso, eu não tenho muito o que justificar, Tenho mais que parecer das caras, porque tudo que eu conquistei até hoje foi do meu esforço, E eu acompanho muito os noticiários, mas eu não baseio minha vida nisso. Baseio minha vida em luta e trabalho. Sempre trabalhei, desde moleque, sempre trabalhei, tentei buscar os meus objetivos da forma correta, nunca precisei passar por cima de ninguém para chegar onde eu tô hoje, muito por mérito meu mesmo, mérito da minha luta, do meu esforço, e não é isso que vai me abalar, como diz Ayrton Senna, se tem algo para mim provar é para mim mesmo, não preciso da aprovação de ninguém, eu tenho que provar para mim mesmo, e eu devo algo para mim mesmo, Agora sim, Gabriel, baseado na tua fala, você começou falando que você sentiu que fosse uma perseguição pelo seu sucesso, uma coisa nesse sentido. Perseguição de quem? A quem você deve essa questão de perseguição? Você se sente perseguido por quem? Então,
o vídeo tem um bom tempo, né? E na época que aconteceu isso, eu fiquei acompanhando as páginas. E as páginas têm costume de, quando acontece algo, já soltar logo no outro dia, assim, no momento, simultaneamente, né? Quanto tempo quanto? Tem um mês já, um mês e pouquinho, né? Então, aí se fosse para soltar, vou uma matéria normal, eu soltaria normal como qualquer outra matéria, e esperou passar tudo isso, a poeira baixar, e já tinha uma página soltada, né? E algumas pessoas chegou a me mandar, mas não tinha acontecido todo esse volume. E, infelizmente, eu tenho já algum histórico com a pessoa, né? Dono de páginas de Porto Velho, então pode ser que seja, não estou falando que é, né? Mas pode ser que seja uma perseguição, querendo me prejudicar, mas eu acho que isso não é um fato para me prejudicar. Acho que todo mundo que me contrata, sei quem eu sou. Você falou que tem alguma coisa com a pessoa, é algo pessoal com a pessoa que publicou? O que seria esse tipo de problema que você falou? Judicial, né? Tem problema judicial, uma pessoa do meu pai, não quero citar o nome, não quero citar o nome da página, e eu acho que ele guarda isso no coração, né? Não passou ainda. E eu fico triste, né, por ele. Essa mágoa só afeta ele mesmo, não afeta ele. Agora, Gabriel, no momento que a gente acompanhou a abordagem policial, teve algumas palavras, né, vamos dizer assim, que diz respeito a você, definiu se é ou não ofensivo, mas a forma que a polícia lhe tratou naquele momento, você se sentiu coagido, se sentiu ofendido? Se nós deixar passar, Cara, tu vai fumar de novo. Não. Fora tudo, pegar tudo aí. Eu não faço questão disso não, Tu não faz questão, então não usa. Precisa pra tu aprender. Tirar vergonha da cara. Tamanho homem. Fica do lado dela aí. Tamanho homem, maconheiro. Ofendido? Cara, eu fiquei muito surpreso, né? Nunca cheguei numa situação dessa, foi a primeira vez, foi inédito. E quando eu saí do carro, já havia armas apontadas para mim, eu creio que seja procedimento da polícia. Mas ao decorrer eu vi que estava correndo um pouco de abuso, né? E eu fiquei imaginando, cara, se estão fazendo isso comigo e gravando, né? Eu falei, o que me leva a crer que eles podem fazer muito pior se eu não estivesse gravando, né? E eu achei muito estranho conciliar o poder público com o ramo privado, porque a pessoa que estava gravando era do jornal privado e ela estava dentro de uma viatura que é pública, né? Então, não sei se isso cabe ao jurídico, isso vai poder responder a ele, mas eu achei muito estranho, né? Um repórter tá dentro da viatura e já sair me gravando, o que me leva a crer também que pode ser uma perseguição pessoal. Agora, doutor Renato, conforme o senhor acompanhou as imagens, o senhor acha que houve, de alguma forma, abuso policial na abordagem contra o Gabriel? Primeiramente, boa tarde. Você, com o seu trabalho, parabéns, né? O seu trabalho realmente, como o Rafael falou, um trabalho sério, né? Vocês são dignos de todos os elogios. Respondendo a sua pergunta, eu acredito sim, né? Acredito não, eu vi abuso de autoridade, difamação, injúria, e não é isso que a gente espera, né? O policial, na hora que ele aborda, seja uma blitz, seja numa abordagem ostensiva, todo mundo deve obedecer, né? A ordem de parada foi dada, como você viu no vídeo, o Gabriel parou, né? E desceu do carro, obedeceu. Só que isso é o básico, isso é o que o policial deve fazer. Além disso, pode se tornar abuso, e realmente houve muito abuso. Como ele falou, teve uma primeira publicação, e nessa primeira publicação, ao que parece, a polícia já abriu um procedimento lá, né, porque foi sim caracterizado, em tese, injúria, difamação e abuso de autoridade, né? O policial ele tem que ser pautado na legalidade e na urbanidade, né? Claro que a gente sabe que a polícia trabalha de uma forma muito estressante, né? O policial nas ruas enfrenta todo tipo de situação, né? Mas ali foi uma situação muito tranquila, não precisava de tudo aquilo ali, né? Então, assim como o Gabriel falou, né? Claro, a gente sabe que o pessoal da imprensa acompanha a polícia, muitas reportagens, tem programas específicos da imprensa, né? Comando policial, programas nacionais, enfim, sem citar nomes, citando só apenas esse que é o mais conhecido. A gente sabe que alguns repórteres da iniciativa privada acompanham, né? É normal. Só que da forma que foi feita, não tem nada de legal. A abordagem deve ser feita, o jornalismo deve só acompanhar. Ali você vê muitas vezes o policial se voltando, né, se mostrando, né, ao invés de falar com a pessoa que estava sendo ali intimada, estava se voltando para a câmera, estava falando, querendo dar uma verdadeira lição de moral. Isso não cabe ao policial. O policial está ali para cumprir a lei,
Ele cumpre a lei, pega a pessoa, leva para a delegacia de polícia, para o plantão, para o delegado plantonista, que vai tomar as medidas cabíveis, apresentar ele para o judiciário, ou dali mesmo já soltar, né, mediante fiança, ou enfim, né, as medidas que tem legais. Então, assim, independente de qualquer coisa, né, na lei, na reforma que a gente teve na Lei de Abuso de Autoridade de 2019, né, e já foi enquadrado, né, os agentes públicos sabem o que é abuso de autoridade, isso já está muito certo, já está muito bem definido, né, inclusive uma ação pública incondicionada, né, independente de qualquer medida que ele tome, o Ministério Público já pode agir de ofício, a polícia, a própria corregedoria da Polícia Militar já pode agir de ofício. Claro, se eles não fizerem isso no prazo, ele tem todo o direito de entrar com a ação dele penal privada. Então, eu entendo sim que teve abuso de autoridade, teve excesso dos policiais, né? Assim, com todo o respeito que a gente tem à polícia, tenho vários amigos da polícia, civil, federal, militar, gente da minha própria família, né? Então, assim, quase assim, todo o corporativo da polícia, né? São pessoas que eu vejo que agem muito corretas e tudo. Não sei se foi um fato isolado dessa equipe da corporação que estava ali, que eu não me recordo qual era o comando, mas ali sim teve excesso, né? Eu acho assim que as medidas foram tomadas, inclusive independente de qualquer coisa que ele faça, de ofício os órgãos já estão tomando, né? Então acredito que ele seja ouvido, né? Mas o próprio vídeo fala por si mesmo, né? Está ali muito caracterizado, né? Contra aquele vídeo ali não tem muito o que questionar. Agora, doutor, quais são os tipos penais, né, que o Gabriel terá que responder por conta da abordagem policial que ele foi encaminhado? Então, em tese, né, porque ele foi colocado lá, né, claro que isso aí ainda vai passar por um processo, um procedimento, né, isso se chegar a isso, né, quem tem bons antecedentes, quem não tem nada, não deve à justiça, sequer responde um processo, né. A questão do entorpecente, há pouco tempo no Brasil, o entorpecente, né, essas situações que podem levar a você ser conduzido, né, quando você está dirigindo. Então, essas situações, né, que leva a você ser conduzido até a delegacia, seja por álcool, né, ou qualquer outra substância, né, o álcool tem lá a sua regulamentação, até tantos ml por sangue, até tanto uma certa porcentagem, você pega uma medida administrativa, ou você vai para a delegacia, ou você responde crime, ou você responde. Lá está muito claro isso, né? Agora, com relação a problemas com entorpecentes e tudo, o STF já definiu que determinada quantidade não é considerado crime, é considerado medidas administrativas. E quem diz que isso é crime ou não é o Poder Judiciário, né? Então, assim, eu entendo que hoje não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada, porque isso já está muito bem definido, né? Tanto que ele saiu tranquilamente da delegacia mediante fiança, vai responder, se é que vai responder alguma coisa, se for o caso, faz um acordo de não persecução penal, se for o caso, mas do jeito que a coisa foi, essas provas foram todas comprometidas, o próprio vídeo compromete toda uma investigação, né? Então, no caso, doutor, o que, vamos dizer assim, era negativo para o Gabriel, a atuação do policial em si pode acabar revertendo para algo favorável para o Gabriel. Sim, sim. Conforme os termos de declarações que tem lá no processo, é tomado o termo de declaração dos policiais, né, que participaram ali no momento, termo de declaração dele, né? E aí, com base nisso, o Ministério Público apresenta ou não uma denúncia, se for o caso, né? Mas, vendo aquele vídeo, para mim as provas todas estão comprometidas, né? Como que vai dizer que ele recusou ou que ele fez um teste? Como que vai alegar que ele não foi junto com a polícia, não se colocou à disposição? Não, tudo pelo contrário. Qualquer coisa que esteja constando ali, o vídeo faz cair por terra, né? Então, eu acredito sim que até o próprio Ministério Público, a partir do momento que tem acesso a esse vídeo, vai pedir o arquivamento. Doutor, agora deixando claro a respeito das publicações que foram feitas de perfis, né, nas redes sociais, eu te faço duas perguntas. Primeiro, há alguns perfis de forma anônima, creio que pessoas criam perfis fakes, né, para ofender a honra das pessoas, difamar, enfim, e acabam atacaram o Gabriel de forma direta. Para essas pessoas que criam perfis falsos,
qual a responsabilidade que elas têm. E outra coisa, as pessoas, os perfis, né, de notícias que publicaram o vídeo, eles respondem por alguma coisa? Não tem problema? Tem problema? Bem, a internet, como todos já sabem, não é mais uma terra sem lei, né? Existem várias normativas já, a legislação que ela pune, né, os crimes cometidos na internet. Sim, esses perfis falsos, fakes, aqui a gente tem a própria delegacia, né, especializada, né? A partir do momento que você faz um registro policial, isso se torna público, que a gente está preparando isso, a delegacia vai investigar, né? Claro que é um trabalho que tem que ser feito pela polícia, né, que procura, às vezes até em própria parceria com a Polícia Federal, né, e investiga esses perfis falsos. Perfis falsos cometem injúria, calúnia, difamação, até crimes bem claros na legislação penal, e isso cabe à polícia a investigação. Assim que a polícia consegue dar nome a essas pessoas, aí é aberto um processo, um procedimento e uma possível denúncia mais para frente. Quanto aos perfis que publicaram o vídeo do Gabriel, tem algum problema? Se perfis já identificados, com certeza. No caso, os perfis de notícia. O próprio Comando 90, que foi quem publicou a reportagem inicial. Bem, aí depende muito do ponto de vista. O ponto de vista, por exemplo, que eu entendo. O vídeo partiu de um repórter privado com a anuência do Estado, que era os policiais militares, se tornou público e foi divulgado. Em nenhum momento eu tenho notícia que o Estado tenha mandado parar com isso, tenha travado, tenha soltado uma nota pública, discordando da abordagem dos policiais. Não vi nada do Comando Geral, por exemplo, dizendo que não compactua com aquilo, né? Então, até então, os perfis estão amparados por falta de qualquer posicionamento do Estado. O Estado simplesmente deixou. Então, o vídeo está legal para esses perfis, né, de notícias. Mas a partir do momento que isso retornar, todos os perfis vão ter que dar baixa, né, e vão ter que dar uma nota de retratação, né? Perfeito. Agora, Gabriel, depois que você foi abordado, você foi encaminhado para a delegacia, você foi no camburão, vamos dizer, uma palavra bem assim, popular? Não, é porque eu fui bem educado, né? Tanto que lá no vídeo pobre que eles postaram, no final até fui educado, falei com o comandante, né? E ali são coisas que não mostram, né? Porque o que vende é recorte. Mas eu cheguei pro policial e falei, cara, não precisa de me levar em camburão, nunca passei por uma situação dessa. Se eu ficar aí dentro pode ser que eu passe mal, pelo menos tenha essa consciência comigo. Aí ele falou, não, vou chamar uma viatura para te conduzir. E ele acabou que chamou uma viatura, me conduziu, né, até a central de polícia. E o que mais me chateia foi só isso mesmo, a questão de, acho que uma abordagem desnecessária, né, porque logo assim que me abordaram, chegou 9 carros de polícia, sabe, acho que mais ou menos isso, e fizeram uma coisa muito grande, sabe, e eu fiquei meio assustado com toda a situação, né, que eu falo, meu Deus, né, eu vou acabar com o crime no mundo. E não é isso, cara, não é isso que eu quero passar pra cidade, né? A cidade me conhece, sabe como é que eu me ainda, não é isso que eu quero passar mesmo. Agora, Gabriel, o que você tirou de lição de vida, assim, que você aprendeu depois de uma situação dessa, assim, que você mudou o pensamento? Eu era um Gabriel antes, depois disso eu sou outro Gabriel. Não pode dar rolê, brincadeira. Então, gente, o que eu tiro disso tudo é... Não vou mudar em nada, minha personalidade, eu acho que meus resultados já falam por mim, né? Eu tenho 4 anos na música e cheguei onde eu cheguei, e com muito respeito. E acho que qualquer ser humano falha, todo ser humano tem seus erros. Eu não vou ser perfeito, eu não tô aqui para pregar perfeição, né? Eu sou o Gabriel, e quem me conhece sabe quem eu sou, né? Independente, eu não tô aqui assumindo o que é meu ou o que não é meu. Tinha outra pessoa no carro, pode ser que não seja minha, mas eu não vou entrar nesse mérito, porque independente de qualquer coisa, todo ser humano tem o seu lado obscuro e não quer ser falado para ninguém. E é uma coisa que, se eu uso ou não, eu quero guardar para mim. E se me prejudica, eu que tenho que falar. Não é poder público que tem que apontar o dedo, sabe? E é isso, cara. É isso. Então é isso, pessoal. A gente conversou hoje com o Gabrielzinho, um grande artista porto-velhense que muita gente já conhece, acompanha há muito tempo. Tive a oportunidade também de conversar com o Dr. Renato Serratti, um profissional do direito que eu também acompanho há muito tempo, especialista
em administração pública, já entrevistamos ele em outras oportunidades. E para finalizar, o Gabrielzinho mencionou que tem uma música nova, que está lançando uma música nova. Eu queria finalizar o Gabrielzinho dando uma palhinha pra gente aqui. Sai primeira mão, inédita, hein? Daqui, O microfone é seu. em todas as plataformas digitais, mais ou menos assim, ó. Ela chegou de mocinho, de vestido coladinho e a cerveja na mão. Com esse cabelo loiro, amiga do lado chamando atenção. Um batom que combina com fogo no olhar e o forró tocando só pra piorar. É hoje que eu te pego, se prepare, eu vou. Depois vocês assistem lá, YouTube Music, tudo, geral. Ele levantou e queria continuar o show. Ano que vem.